Olá, tudo bem com você aí de casa? Seja muito bem-vindo ao Revista Novo Tempo. Tudo bem com você, Suzane? Tá tudo bem, mais ou menos, mas tá tudo bem. Como você pode perceber daí de casa, né, gente? Nós estamos gravando sentado, por quê mesmo? Você machucou um pouco o pé, nada demais, mas para facilitar para você, a gente vai fazer sentadinho o programa hoje, né? Porque o Revista não pode parar. Não pode parar, então vamos aos destaques do programa de hoje. Confira como foi o programa Anjos em Ação. Tem também o destaque da revista Adventista desse mês. E ainda uma entrevista com o produtor de uma série de documentários que começa a ser exibida hoje na Novo Tempo. Então, fique com a gente, por que mesmo, Suzane? Porque o seu programa de boas notícias está no ar. Na semana passada, a gente mostrou para você como estavam os preparativos para o programa Anjos em Ação que aconteceu no último sábado. Foi isso mesmo, Leite. E hoje você vai conferir como foi a programação, só que com o olhar dos bastidores. Porque além dos apresentadores e dos cantores, muita gente trabalhou para isso acontecer. Essa festa aqui você já conhece bem, vai. O Anjos em Ação acontece há 6 anos e a programação da Rede Novo Tempo nesse dia é toda pensada para que você também se sinta dentro dos estúdios como todo mundo. Para essa comemoração são os apresentadores que nos contam os resultados e para comemorar de uma forma musical, os cantores da gravadora Novo Tempo já sabem o que fazer. Mas se você parar para pensar, tem muita gente do outro lado, seja em uma tela ou escutando, que são os responsáveis pelos avanços da TV Novo Tempo. E já que tem muita gente ao redor do país que colabora para esse crescimento, o Anjos em Ação esse ano abordou os extremos do país. O roteiro do programa Anjos em Ação de 2017, nós estaremos trabalhando o tema extremos. Tanto extremos geográficos quanto extremos de vida humana. Bem bacana essa programação, né? Só que enquanto os apresentadores e os cantores estavam lá dentro do estúdio, muita gente ainda estava nos bastidores fazendo com que tudo isso acontecesse. Só que o planejamento para tudo isso começou bem cedo. Foi coisa aí de quase uns 300 funcionários envolvidos que colaboraram com seu conhecimento em cada etapa do programa. Por exemplo, o Fábio, que ajudou na programação. O ensaio já é bem corrido, na verdade, entendeu? Então, a gente precisa deixar tudo pronto, a gente tem que cronometrar tempo, a gente tem que ver a entrada de cada um, a gente tem que ver a saída de cada um. Toda essa corrida já vem antes. Aí a ideia é que mais pessoas conheçam sobre a Rede Novo Tempo e o conteúdo desenvolvido por aqui. E os próprios funcionários doaram seu tempo para que isso acontecesse durante a programação. Na noite do Anjos, cada departamento acabou virando um call center para receber as ligações daqueles que passam a acreditar na missão da emissora. A Marina foi uma das funcionárias que doou seu tempo e participou pela primeira vez do atendimento e conheceu muitas histórias. É um privilégio ter contato com essas pessoas, né? Porque quando eles ligam aqui, eles demonstram a felicidade que eles têm de realmente fazer parte dessa grande obra. E muitos, né, para eles a quantidade é pouca, é muita, mas a gente deixa claro que não importa, que aquilo que eles fazem é de coração e eles se sentem muito felizes de poder contribuir e eles sabem que eles estão participando da missão de Deus. O diretor da Rede Novo Tempo também apresentou o Anjos e contou que esse é o momento de mostrar como cada doação é relevante, mas ressaltou o prazer de ver os próprios funcionários acreditando na missão da TV. Existe algo interessante, é que muitos funcionários deixam as atividades que normalmente eles fazem para desempenhar outras atividades. Isto faz com que todos nós nos motivemos a fazer um programa que toque corações, não apenas lá fora, mas o nosso coração aqui também. Olha só, um portal mais moderno, fácil e prático. A partir de agora, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, NASP, está com seu novo site no ar no endereço unasp.br. Ele é integrado entre os 4 campi e a ferramenta é mais uma oportunidade para atuais e futuros alunos conhecerem toda essa estrutura de educação da Igreja Adventista. Campus São Paulo, Engenheiro Coelho, Hortolândia e agora virtual, com seus polos espalhados pelo país. Endereços diferentes que representam a mesma organização, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, NASP,
que a partir de agora ganha mais uma ferramenta de integração da marca, o novo site, o nasp.br. Olha, a proposta desse site é integrar o site dos campos para que as pessoas tenham acesso mais fácil às informações sobre o NASP, sobre os cursos, sobre os eventos. A produção desse site tomou cerca de 1 ano e envolveu em torno de 90 pessoas que trabalharam na produção de conteúdos, na produção do site. E o grande objetivo do site é tornar mais fácil o acesso das pessoas que querem saber sobre o NASP. A nova plataforma integra tanto as demandas dos atuais alunos quanto daqueles que desejam fazer parte deste meio acadêmico. A gente precisava mostrar para as pessoas o que é o NASP e dar essa velocidade e esse suporte que o novo portal vai oferecer. Todos os meses a gente traz aqui no programa o quadro da Revista Adventista, onde a gente pode conferir em primeira mão a matéria que é destaque no periódico. E o jornalista Márcio Tonetti é quem traz para a gente uma conversa sobre o tema. O constante aumento do número de pessoas sem vínculo com igrejas mostra que a religião tem perdido espaço na cultura ocidental. Na edição deste mês, a Revista Adventista buscou entender algumas causas do ateísmo e mostrar o que é possível ser feito para diminuir a descrença. Olá a todos, é um prazer a gente voltar ao Revista Novo Tempo para discutir mais uma matéria de capa. No bate-papo de hoje nós vamos ter a participação de 2 convidados, o pastor Vinícius Mendes, que é editor de livros na Casa Publicadora Brasileira, e também o pastor Wendel Lima, que é editor associado da Revista Adventista. Bem, a matéria de capa desse mês foi escrita por um argentino, talvez retrate um pouco, faça uma leitura do seu próprio universo, do seu país, né? Que talvez exemplifique, né, esse contexto de crescimento do ateísmo, né? Mas, de acordo com o autor, que fatores vocês destacariam, né, com base naquilo que ele escreveu, em relação ao que tem contribuído para esse avanço da descrença, né, no mundo ocidental? O que eu achei interessante destacar aqui, em relação à matéria de capa, é que eu não tinha pensado por esse lado aqui, não tinha pensado sobre esse prisma, de que os próprios cristãos podem estar contribuindo para o avanço do ateísmo. Interessante. Porque a gente sempre costuma se ver, a gente se vê como propagadores da mensagem e diminuidores desses índices. Mas aqui a matéria retrata algumas características cristãs ou de professos cristãos que podem estar contribuindo para o avanço do ateísmo. Por exemplo? Olha, ele, por exemplo, destaca o secularismo entre cristãos, que é um contrassenso e é um paradoxo. Os cristãos existem para viver coerentemente a mensagem. Agora, quando cristãos têm comportamentos não cristãos, a despeito das crenças cristãs que têm, eles dão um péssimo testemunho. Uma contra-propaganda, né? E prestam desserviço à evangelização e fazem, como você disse, uma contra-propaganda do evangelho. O que você destacaria, Wendel, dentro dessas características? Sim, eu acho que um ponto interessante, o pastor Vinícius destacou essa questão da postura da igreja, e acho que quando o autor ele trabalha os principais pensadores que nos últimos 200 anos revolucionaram o pensamento ocidental e que contribuíram, de certa maneira, para esse desencantamento, né, da sociedade ocidental em relação à religião institucionalizada, eles também, em sua época, reagiram à igreja, às igrejas da época dominantes, né, e que eram a materialização, vamos dizer assim, desse cristianismo, né, que era a encarnação desse suposto reino que eles proclamavam ser o reino de Deus na Terra. Então, desde lá no início, na gênese dessas ideias, né, que moldaram o pensamento contemporâneo, até o testemunho dos cristãos hoje, a gente percebe esse mesmo peso que tem a vivência da igreja, a vivência do cristianismo como a sua maior propaganda ou sua maior contrapropaganda. É legal pensar assim, porque a gente começa a assumir o nosso papel, quais são os nossos erros, os nossos vícios, e começa a fazer uma autocrítica, uma reflexão. A matéria de capa tem esse valor e eu acho que vai ser muito importante para os leitores da Revista Adventista começar a perceber em que medida eu posso estar contribuindo para que alguém não creia em Deus ou que ele se afaste da face real de Deus. O autor também apresenta a postura legalista de alguns cristãos como um entrave à evangelização e como também um desserviço para a face de Deus diante da sociedade, posturas ultra-radicais, ultra-conservadoras. Ele destaca a alienação de alguns cristãos, não é? O anti-intelectualismo, que é um ponto importante, né, numa cultura que valoriza, né, claro,
enfim, a razão, a intelectualidade. Né? Um certo comodismo, né? Ou uma visão assim muito individualista, muito egoísta da salvação, né? De pensar na minha salvação, no máximo da minha família, mas não estando atento à salvação, primeiro, da missão global que Deus nos chama a fazer, né? Alcançar todos, e também das implicações dessa mensagem para o impacto que ela tem para hoje, né? Enquanto Jesus não vem. Mas os cristãos pensando só em si mesmos e na sua suposta salvação espiritualizada apenas, e não percebendo as implicações práticas e materiais dessa salvação para eles e para os demais, como que a mensagem da salvação impacta a sociedade, como ela muda a vida das pessoas, como ela redireciona perspectivas. Quando os cristãos não percebem isso, eles deixam de revelar a face mais ativa de Deus, a face mais objetiva e concreta de Deus, talvez a face que mais poderia comunicar com a realidade do tempo que a gente vive hoje. Então, eu acho que a matéria de capa, como eu disse, traz essa oportunidade da autocrítica, da gente perceber onde está falhando. Repensar o papel, a e identidade, repensar o nosso papel. Da igreja. Sim, nós falamos no início sobre o crescimento do número de pessoas que se declaram sem religião, ou seja, as pessoas que não têm vínculo institucional. Agora, quando a gente fala nesse público, não necessariamente estamos nos referindo a pessoas que abandonaram completamente a fé, a espiritualidade, né? Como que vocês definiriam esse novo perfil de espiritualidade que é manifestado hoje na cultura ocidental? Então, de modo geral, a gente percebe nos censos, não só no Brasil, mas em outros países latino-americanos e até mesmo em outros continentes, a gente percebe o crescimento dessas pessoas que querem um caminho de contato com Deus que não seja mediado por uma instituição religiosa. Então, há um descrédito muito grande hoje nas instituições, de vários níveis, as instituições políticas, partidárias, vários níveis, né? E as religiosas também sofrem com isso. Então, até mesmo por essa reação ateísta, ou cética, né? Ser muito em função dessa face institucional que a religião teve nos últimos séculos no Ocidente, as pessoas têm procurado essa fé alternativa, né? Por outros caminhos. Então, esse é mais ou menos o retrato. É verdade que na Argentina talvez a gente tenha um índice maior de ateus declarados, né? Como no Uruguai também, o Chile também parece ter uma incidência maior, esse cone sul da América do Sul, mas no Brasil a gente percebe poucas pessoas se declarando, até talvez por um ambiente social que não favoreça isso, né? As pessoas sofrem preconceito por se declarar ateístas. Mas o sem religião tem sido aparecido no censo, seja como alguém que não estabelece um vínculo, ou seja até como uma categoria que apareceu no último censo de 2010, que foi o evangélico sem igreja, por exemplo. Né? Que é uma religiosidade mais fluida, quem sabe, sem tantos vínculos institucionais. Interessante. Bom, em síntese, a matéria de capa leva a esse exercício, então, de repensar a postura dos cristãos. Se realmente estamos praticando uma fé coerente, revelando o caráter de Cristo como discípulos seus, em síntese... E vai até um ponto mais prático, né, Vinícius? Que é a questão de apresentar... Como estabelecer uma conversa com uma pessoa que é cética, quais elementos trabalhar, ou que posturas uma igreja local, uma pessoa podem assumir para tornar essa fé mais autêntica, mais contundente. Né? Excelente. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. A gente agradece também a você que está aí em casa. Obrigado pela sua audiência. Fica o convite para você acessar o nosso site. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Você pode conferir outros conteúdos que nós temos publicado na nossa página, nas nossas redes sociais também. Um bom fim de semana para todos vocês. E até o próximo encontro. Muito bom, e agora é só ler cada detalhe dessa produção editorial. E agora vamos para o intervalo e na volta tem outras notícias da Igreja Adventista para você. Até daqui a pouquinho.